Segundo volume da obra. Os materialistas vão deixar de ser materialistas. Então, está aí a razão do mundo assim ser. Se não existisse a razão de ser assim, não seria assim como é. Por haver a razão de ser assim, é que está dessa forma, deformado. Porque existe uma razão de ser, e a razão de ser está toda esclarecida, o porquê da razão de todos assim serem, o porquê da razão do mundo assim ser, o porquê da razão da origem desta deformação. E se existe isso ou aquilo, é porque existe a razão que deu causa e razão a isso ou aquilo. A razão de assim serem está na razão do antes de serem assim. A razão do antes de assim serem está na razão do que eram antes do assim serem. A razão do que eram está no que foram. O que foram? Racionais puros, limpos e perfeitos. Daí é que vieram as consequências, pela livre e espontânea vontade, de entrarem pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. E daí as transformações, pela degeneração, e o ponto em que chegaram, de deformação racional. Por serem desta origem racional, tudo o que existe, em primeiro lugar, a razão da existência disto ou daquilo. Se existe esse mundo assim, é porque existe a razão dele assim ser. Então, vamos procurar saber e conhecer a razão desse mundo, a razão desses feitos, a razão dessa origem e a razão do antes da origem. Então, não existe coisa alguma sem que exista a razão que deu causa a isto ou aquilo. Por serem racionais, a razão de serem animais racionais é de terem sido racionais puros, limpos e perfeitos. É esta a razão de serem animais racionais. Assim sendo, hoje há o histórico destes motivos todos, de serem como são, nesta escrituração brilhante da origem de toda a formação, que é a razão de serem assim como são. Como comparação, se existe o filho, é porque existe o pai, a razão de ser, a razão deste ou daquele motivo. Se existe outro mundo que deu consequência a este, qual é este outro? A planície racional. E qual o porquê desta consequência? Um pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Para tudo o que existe, há sempre uma razão da existência disto ou daquilo. É a mesma coisa. Não há efeito sem causa. Se existe este ou aquele efeito, é porque existe a causa, isto ou aquilo. Então, está aí o histórico de toda a descida e o histórico da volta do lugar de origem de todos. Mas muitos, distraídos com a vida da matéria, nunca pensaram neste ponto, julgando ser a vida esta mesma. Nunca prestaram atenção a si mesmo, nem muito menos na origem de seu ser. Julgando ser a vida esta mesma, de animais racionais, vivendo nesta vida de sofrimentos,
julgando a seu modo de ver e achando que a vida tinha que ser assim mesmo, no seu fraco modo de interpretar as coisas. Pessoas assim são pessoas que vivem somente para a matéria e têm muito medo de sofrer, não procurando a razão de tudo isto ser assim, por achar que a vida é esta mesma. São pessoas de pouca visão e, por não terem uma visão sadia, não procuram cogitar o porquê das coisas, o porquê do mundo, o porquê do seu ser e o porquê das causas que deram origem a este ser. São pessoas que se acomodam, não querem se incomodar, não se importam, acham que tudo deve ser assim mesmo e vão suportando este assim mesmo. Mas ninguém suporta o sofrimento e vão vivendo com tanta contradição, por julgar a vida sob o seu aspecto e sob o seu ponto de vista. Trata-se, então, essas pessoas de materialistas, pessoas que somente se baseiam na matéria, devido a seu atraso, nunca querendo saber o porquê da origem da matéria, nem interessando-se em saber o porquê de coisa alguma. Interessa é que a vida é matéria, e a base é matéria, e dizem: temos que viver com a matéria e de matérias. Não interessa conhecer o porquê da existência da matéria, o porquê da existência do mundo. Não interessa saber coisa alguma. Por que existem pessoas assim? São pessoas com feitio de gente normal, mas que pensam pior que um animal. O animal é que não tem recursos no pensamento. Essas pessoas assim se tornam materialistas, por faltar o desenvolvimento das coisas que não conhece. Quando chega a conhecer, é que vê quanto tempo perdido em pensar que estava certo como materialista, e vê que errou contra si mesmo. Materialista é aquele que não vê nada mais nem nada menos que a matéria. Só se baseia na matéria. E com o tempo, quando acorda, é que vem o arrependimento, por ser curto de capacidade. Então, não está vendo que se existe este mundo, é porque existe outro que deu consequência a este? Mas o materialista não enxerga isto, porque está dominado pela matéria, pelos prazeres da vida. Então, julga ser a vida esta mesma, trabalhar, sofrer e morrer, sem saber porquê, e nem quer saber porquê. As ideias são curtas, nem vê que não há efeito sem causa. Se existem esses feitos, é porque existe a causa. Mas o materialista está tão iludido com a matéria que não quer saber de nada de importante. O que ele acha de importante é somente a matéria. Quando cai na realidade, é que se lembra da divina providência, é que se lembra que existe um Deus, é que se lembra do povo cá de cima, dos habitantes cá de cima. Mas, enquanto não se desilude, o tempo é pouco para se preocupar com a matéria. Ele não tem tempo de olhar para cima, só olha para baixo, preocupado com a matéria, como todos os materialistas. Com o tempo, se desilude e cai na realidade, porque não está na matéria o ser real. E com o tempo, vêm os golpes, os fracassos, o sofrimento, e aí a desilusão.
Então, começa a pensar na divina providência. Mas, enquanto está iludido com a matéria, não admite coisa nenhuma, a não ser a matéria. Pensa que na matéria está o tudo da vida. Fica fanatizado, embriagado pelos seres materiais. Para o materialista, só existe a matéria que é o tudo. A matéria é tudo. E com o tempo, vindo as desilusões, olha para cima e lembra da divina providência. Mas somente quando se desilude. Enquanto iludido, não quer saber de nada. E é por isso que o mundo está cheio de aventureiros, implantando a desordem, a anarquia, dominados pela matéria. Esses é que são os perturbadores dos outros, os perturbadores do mundo. Os perturbadores do mundo vivem que nem bichos maus, pensando mal, fazendo mal, procedendo mal. Por serem materialistas, não admitem nada do sobrenatural. Pensam que o mundo é seu, tão embriagados que pensam que a vida é deles. São pessoas vazias dos princípios normais e naturais das coisas. O pensamento é curto e não dá para atingir o sobrenatural, que é a meta real da vida. Todos os materialistas são malfazejos e, por isso, não admitem nada e não respeitam nada. A matéria, para eles, está acima de tudo. Por causa de matéria, brigam, matam, morrem. Esses é que são os perturbadores das pessoas de bem, que se preocupam com o sobrenatural, que se preocupam com os habitantes do além, se preocupam com a divina providência, graça do bem. Estes vivem para fazer bem. Estes não são materialistas. Reconhecem que existe a divina providência e, por isso, respeitam, imploram, fazem seus pedidos. Estes vivem para fazer bem e os materialistas vivem para fazer o mal, quanto mais não seja a si mesmos. Mas, com o tempo, vem a desilusão de todos esses malfazejos e entram no caminho das regras normais e naturais, começando, então, a admitir o sobrenatural. O sobrenatural quer dizer os habitantes do mundo invisível, porque, com o tempo, caem na realidade, quebram a cabeça e depois veem que a vida não é esta, que na matéria não está o tudo que todos precisavam, como os materialistas assim pensam. Esses, assim, são os carrascos de si mesmos, são os algozes de si mesmos, porque só pensam na matéria, só pensam no mal, e o mal por si mesmo se destrói. Todos esses acabam mal. Mas agora, com a imunização racional, esses materialistas vão ser esclarecidos, vão abandonar o seu ponto de vista de materialistas e admitir o sobrenatural, pelas provas brilhantes desta grande descoberta, que é a imunização racional, que é a origem de todos, a origem de tudo e a origem do mundo. Os materialistas, com estas provas que aí estão,
vão abandonar o seu ponto de materialista e admitir a imunização racional, por ficarem surpreendidos com esta grande descoberta, de onde todos vieram, como vieram, para onde todos vão e como vão. Vem aí a salvação dos materialistas, que estavam se desagregando com a vida da matéria. Mas se não fosse a imunização racional chegar agora no mundo, neste momento de grande desequilíbrio, com o tempo iam tornar-se todos materialistas, pela multiplicação do sofrimento. Iam ficar todos desiludidos do amparo e do apoio da consistência divina. Iam ficar todos desiludidos com a multiplicação do sofrimento. Iam ficar descrentes de tudo e se tornariam todos materialistas. Aí, então, o mundo pegaria fogo de uma vez, porque acabaria o insignificante respeito que existe à consistência divina. E pela multiplicação do sofrimento vinha a descrença. Os materialistas são tão atrasados que julgam que o mundo é seu. Por isso, não admitem o sobrenatural. Esquecem, pelo seu atraso, que se existe este mundo, é porque é consequência de outro. Se existe outro, é porque existe o sobrenatural. Mas os materialistas, embriagados com a matéria, ficam tontos, e um tonto não sabe o que diz. Então, dizem: eu não admito o sobrenatural, como coisa que o mundo fosse seu, para ter certeza do que está dizendo. Ficam mantendo este atraso de si mesmo, com a contradição berrante diante de si, para depois de tanto sofrer, chegar à conclusão real e admitir o que de real existe. O materialista enxerga de um lado só, enxerga só matéria, só olha para baixo, para cima não quer saber. Olha para cima e diz: aí em cima não tem mais nada, a não ser o que se vê. A nossa vida é matéria, e é com a matéria que nós temos que haver. O resto é um sonho de quem está sonhando com superstições. Fica o materialista com esta vida de bicho, que só quer saber do que está aí no chão, julgando e pensando que o mundo é seu e que sabe o que está fazendo. Hoje, com as provas que aí estão, caem por terra as memórias fracas desses empedernidos nessa lama, que só admitiam a lama e nada mais, pois a matéria é uma lama. Assim, com estas provas que aí estão, do conhecimento da imunização racional, do livro Universo em Desencanto, com que cara vão ficar os materialistas que não admitiam o sobrenatural, chegando agora no mundo o maravilhoso bálsamo para o equilíbrio de todos? Vão se desculpar da melhor forma para justificar o seu grande atraso, a sua grande incapacidade, a anulação dos seus conhecimentos, cegos pelo nada, pela matéria. E assim, assombrados com a imunização racional, dizendo: a nossa cultura de maneira alguma poderia chegar a tanto, por nós pensarmos que na matéria estava o tudo. Hoje, esclarecido de tudo isto, caíram por terra as minhas convicções de cego penitente nesta vida. Por não conhecer outra, só aprovava o que via. O que não via, desaprovava. E por desaprovar,
não admitia o sobrenatural. Mas hoje vejo que errei demais, encontrando aqui a imunização racional, que é uma coisa que me satisfez e satisfaz a qualquer um que desconhece o porquê de nascer aqui neste mundo e para que nasceu. Hoje, pelo conhecimento verdadeiro que aí está, as minhas convicções não podiam deixar de ser um monte de sacos vazios, um monte de asneiras, sem pé nem cabeça, um paliativo das trevas, por não admitir o sobrenatural. Hoje estou vendo e sabendo que no sobrenatural está tudo e na matéria nada. Hoje eu estou vendo que o sobrenatural tudo é, como está provado e comprovado, e a matéria nada é. Se não fosse a imunização racional, com o progresso desta lama, íamos nos destruir todos. O progresso material é o progresso do mal, e quanto mais progredir o mal, mais mal chegaria ao ponto de destruição total. Está aí a grande cultura dos materialistas. Em vez de diminuir o mal ou acabar com o mal, não, estavam multiplicando cada vez mais. E assim sendo, o mal por si mesmo se destrói. Se não fosse a imunização racional chegar agora no mundo, em que todos estão na beira do abismo, caminhando para uma destruição total da humanidade, em primeiro lugar, pelo progresso da degeneração, para minguados todos vão, até chegar à extinção. O progresso da matéria, o progresso do mal, chegaria a um ponto tal que ninguém mais resistiria. Hoje, os materialistas, conhecendo a imunização racional e caindo em si, dizem: a inconsciência tomou conta de todos de uma tal maneira que ficávamos sem saber o que estávamos fazendo, pensando que íamos muito bem, e hoje estamos vendo que íamos bem mal, por sermos materialistas.